Estou ouvindo aqui, Joel, o subprefeito da Sé, o coronel Álvaro Camilo. Bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde. Oi, coronel, bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Ana. Tudo bem com vocês? Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Comandante, como é que está o centro de São Paulo nesse momento agora, as ações? Porque o que nós vimos ontem foi estarrecedor, né? Árvore caída para todo canto, acúmulo de água, como sempre, aqueles problemas todos que nós temos. Agora, qual a resposta que a cidade de São Paulo, em especial na região da Sé, região que o senhor administra, ela tem sido? Ou como é que a resposta ela tem se mostrado mesmo de forma efetiva? Ô, Joel, só para que todos saibam, né, a gente faz um plano de prevenção o ano todo, né? A gente mantém as árvores podadas, aí faz aquela poda de equilíbrio para que as árvores não caiam. São 52 mil árvores só na área da Sé, nos 25 bairros da Sé, e no mínimo a cada 2 anos e meio, às vezes antes, a gente está passando em cada uma delas. São todas catalogadas, todas elas merecem aí, recebem o nosso trabalho. Mas ontem nós tivemos ventos muito fortes. E São Paulo, Joel e Ana Paula, no centro de São Paulo, ele cresceu desordenado, né? Não houve um planejamento para o plantio das árvores. As árvores que nós plantamos hoje, elas são acompanhadas, esse plantio é acompanhado de agrônomos, né, de distância, tipo de árvore, local, o berço, né, que é o espaço onde elas serão plantadas. Mas isso no passado não era. Então, e a gente conserva o máximo as árvores. A gente não tira as árvores, só se ela oferecer risco. A gente chega a tirar e remanejar e planta outra no lugar. É bom saber também, sempre que tira uma, planta outra. Mas ontem foi um vento muito forte. Essas árvores, né, principalmente essa da senador Queiroz, né, eu tive presente ontem lá. Infelizmente, nós tivemos esse lamentável fato, né, com a morte do nosso taxista. E aí, lá, nós em dezembro de 2023 foi a última vistoria que foi feita, a poda de equilíbrio, que a gente chama, e não oferecia risco nenhum, ela estava sadia, não tinha nenhum chamado para essa árvore, né? Eu mesmo passo lá várias vezes, que é meu caminho, e infelizmente aí ela caiu por causa do vento. E como, de novo, né, um fato infelizmente lamentável, caiu em cima do carro do taxista. Então, só Mas para. ela estava em ordem. Essa era uma árvore preservada? É isso que eu ia perguntar. O senhor falou da vistoria, foi dezembro de 2023, eu entendi certo? Isso, Tá. exatamente. Mas é uma Nós árvore. passamos. Porque nós temos algumas árvores que são tombadas, né? Essa era Uhum. uma das ou não? Daquelas mais Não, antigas, essa não. históricas e tal. Não, Não essa era. não era uma árvore tombada, mas era uma árvore bem antiga já. Eu não tenho o cadastro dela na mão para saber, eu só Uhum. sei que a última vez que a gente fez o manejo, que a gente chama, foi em dezembro de 23. Porque a gente, aqui no centro de São Paulo, nós fazemos todas as árvores. Então, no máximo a cada 2 anos e meio. É lógico que a média é menor, 1 ano e meio mais ou menos, a gente está retornando nas árvores, porque também tem os pedidos da população que vê alguma coisa estranha, ou mesmo nossos agrônomos, o pessoal da prefeitura sente que precisa, vai antes. Mas normalmente a gente faz uma prevenção e no máximo, a cada 2 anos e meio a gente está passando nessas árvores. Isso evita que muitas das árvores caiam nesses momentos de chuva. Mas Pois é. quando há uma fatalidade com ventos muito fortes como o de ontem, então, mesmo as árvores sadias, elas acabam, infelizmente, caindo. Foi o que aconteceu com essa da senadora. Eu sou totalmente contra a gente sair arrancando árvore, né? Até porque a gente precisa delas, mas talvez, dependendo do lugar, isso pode ser interessante de ser feito, Coronel. Eu não sei se existe algum planejamento em relação a isso ou algo em discussão sobre isso aí. Porque era uma árvore sadia, mas era uma árvore enorme, né? E que estava no meio de duas pistas de trânsito. Então, assim, ou ela cai para cima de um carro de um lado ou cai para cima de um carro do outro, né? Seria uma árvore, se tivesse um lugar mais tranquilo, dentro de um terreno, mais para dentro, para o meio de uma calçada. Existe alguma possibilidade ou alguma ideia de que essas árvores maiores, mesmo que sadias, possam ser removidas, cortadas, retiradas, justamente por isso, porque a natureza é assim, vento derruba a árvore mesmo, né? Então, ali era de fato uma situação de risco, né? Ana Paula, nós sempre que identificamos que a árvore tem risco, a gente faz o manejo. A gente tira e substitui por outra, né, no mesmo lugar ou próximo. Se aquele lugar não for realmente impeditivo, não vai mais.
Agora, a maioria esmagadora das nossas 52 mil árvores estão em calçadas e são próximos às vias. Então, você pegar São Luís, pegar Largo do Arocho, você pegar o centro da cidade, Consolação, as árvores estão nos canteiros. E são os locais que nós temos. Os outros normalmente estão ocupados por residências e edifícios. Isso foi crescendo ao longo do tempo. Então, de novo, quando a gente identifica qualquer problema de segurança, ou mesmo que a árvore não ofereça risco, ela está uma árvore extremamente sadia, mas apresenta um problema de segurança, a gente faz o manejo, ou seja, a gente retira e coloca outra. Às vezes até replantamos uma árvore que é possível fazer isso, a gente tira de um lugar e planta em outro. Mas normalmente elas ficam, a gente não consegue tirar de todas as calçadas, né? E, de novo, essa árvore, Ana Paula, eu falo assim com muita propriedade porque eu passo lá. Ela não oferecia risco. Se você passasse, você falava assim, essa árvore é uma árvore sadia. Tá? Tanto é que não havia nenhum pedido para que fizesse qualquer vistoria da população pelo 156 ou pedido direto. E a gente identificou essa árvore como uma árvore que duraria ainda muitos anos lá sem nenhum tipo de problema. A poda, a gente corta a copa das árvores para manter equilibrada. Nessa, ela já estava equilibrada, né? Fizemos no passado essa poda de equilíbrio, e ela não precisava de nada. Ela não cairia se não fosse esse vento forte. Eu acho que, infelizmente, nesse tipo de discussão, o problema ele é documento. O tamanho é documento, né? Você vê uma árvore desse tamanho, mesmo que sadia, como o senhor disse, e é lógico que vocês fazem esse acompanhamento, ela um dia iria cair, poderia provocar o que provocou. E nós temos esse crescimento desordenado em todos os sentidos, ao longo das décadas, inclusive com espécies nada adaptadas, né, à situação que nós temos. Basta ver, em um dia de muito temporal, que a maior parte de queda de aves está direcionada para uma espécie que é a tal de ficus. Isso eu vejo assim, mas visualmente mesmo com a imagem do helicóptero. A gente rodando com o helicóptero, ó, caiu uma ave Já gigante, vai lá, identifica é qual que fixo, é, vai né? lá, é fixo. Então, eu tenho certeza que hoje isso já é levado em consideração também. Quando vocês vão para um replantio ou para uma troca de árvore, tira uma e coloca outra, a espécie que está sendo plantada ela já é algo mais adaptado mesmo à situação que nós temos aqui em São Paulo. Mas eu acho que a gente deveria pensar da seguinte forma, em pegar essas árvores gigantes, porque nós não precisamos de árvore grande. Nós precisamos de árvore que faça sombra, que tenha a condição de diminuir a temperatura e que não necessariamente seja uma árvore grande igual essa. Em pensar em cada vez mais ir retirando mesmo, sabe? Enfrentar quem tiver que enfrentar. Esses verdinhos aí e tal. Olha, nós vamos tirar uma árvore grande, mas vamos colocar uma outra aqui que ela não vai crescer muito. E que se um dia ela cair, ela não vai atingir mortalmente uma pessoa. Eu te dou um exemplo. Há uns 30 dias, não tem nem isso. Uma árvore relativamente grande caiu numa avenida aqui em São Paulo, atingiu um motociclista em cheio e o cara saiu andando. Pegou a moto dele e saiu. Porque era uma árvore grande, só que não com galhos O tronco, robustos. né, tão forte. O tronco é até forte, mas os galhos não eram como dessa árvore que caiu ontem. Sim. Então, assim, uma coisa é uma árvore como a de ontem cair, outra coisa é uma outra árvore mais adaptada e pensando também na segurança do cidadão cair. Acho que é uma tendência nesse sentido. E eu tenho certeza que isso já vem sendo pensado, não, comandante? Sim, vamos lá, vamos explicar como é que é feito. Você tem toda a razão. Quando identificar, tem que retirar. Mas vou explicar para todos como funciona isso. Primeiro, evita ao máximo tirar qualquer árvore da cidade. Pelo contrário, a gente precisa plantar mais. Nós vamos plantar mais de 1.000 árvores ainda este ano aqui no centro de São Paulo. Aí sim, com todos os cuidados, né? Porque é um plantio novo. Hoje a técnica já mostra o que tipo, que lugar e como fazer. Mas como que funciona hoje no centro de São Paulo? A gente escolhe uma determinada rua, por exemplo, a própria Senador. Eu publico em Diário Oficial só para saber, o ouvinte também saber, não pode chegar lá e cortar uma árvore. Isso é crime ambiental. Eu sou obrigado a publicar que eu vou cortar essa árvore. Fica publicado por 10 dias para ver se não tem alguém que é contra o manejo dessa árvore, explique por quê. Após esse tempo, aí sim a gente vai naquela rua específica. Normalmente se faz isso individualmente, para cada árvore que alguém pede para fazer o manejo. Mas no centro de São Paulo nós temos o manejo em dia. Eu não tenho atraso de pedidos
para manuseio da árvore pelo 156, porque a gente faz essa poda preventiva. A última vez que eu olhei, tinha lá umas 15 árvores para a gente, como pedidos no 156. Ou seja, o estoque que eu tenho para fazer é pequeno. Mas e por quê? Nós escolhemos uma rua, de novo, como a senador Queiroz, publicamos que vamos fazer a vistoria na rua inteira, e aí a minha equipe vai lá, engenheiro agrônomo, com seus auxiliares, decididamente, devagar, num dia normal, vistoria todas as árvores, identifica qual precisa da poda de equilíbrio, qual que precisa de um curativo, de alguma ação da prefeitura, qual que está oferecendo risco que precisa ser removida. Essa que precisa ser removida, a gente tira e planta outra no lugar, aí sim, dentro de todos aqueles cuidados para que ela não cause problema no futuro. Então, isso é feito constantemente. Nós fazemos esse manejo, mais ou menos 18 mil manejos. O que é manejo? Aquele que sofreu poda ou remoção. A gente faz por ano. E dá mais ou menos quase que 70 mil vistorias. A maioria das árvores vistoriadas, elas não precisam de intervenção. E aqueles que precisam a gente já faz, mas tudo preventivamente. E são muitas árvores que estão retiradas. Daí, de novo, é uma árvore sadia. Tá, você fala, ó, caiu uma árvore que estava com problema, estava com galho assim, assado. Não é o caso. Essa árvore era uma árvore sadia. Foi uma fatalidade por causa dessa grande ventania de ontem. Eu concordo com o senhor, discordo em alguns pontos, mas o senhor me conhece já há algum tempo e nós temos um respeito mútuo. Jamais sairia disso, jamais sairá disso. A ideia é a gente discutir. Eu concordo em que tem que se ter árvore, plantar cada vez mais árvore, mas eu infelizmente não concordo em ter uma árvore daquela naquele local, mesmo sabendo que ela é sadia. Ela tem que estar sadia em outro local, não numa avenida de grande movimentação como a Cercada Senador por pista Queiroz. dos dois lados. Exatamente. A minha ideia aqui seria ver essa avenida sem essas árvores grandes e tirando aos poucos e colocando árvores ali que não ofereçam tanto risco. Porque é relativo esse lance dela estar sadia ou não. Ela está sadia, mas ela vai cair, porque nós temos aqui ventos cada vez mais frequentes de 100 km por hora e que se intensificam ainda mais em uma cidade como São Paulo, porque há uma canalização. Você imagina, vem um vento de 100 km por hora, aí ele entra num corredor, e um corredor formado por um paredão de cada lado de prédio, um na sequência do outro. É óbvio, pelo afunilamento ele ganha mais velocidade ainda. Então essas árvores, infelizmente, elas não podem estar onde estão. Entendo aí quem trabalha com o meio ambiente, entendo o engenheiro agrônomo, que tem como responsabilidade olhar para ver se a árvore está sadia ou não, mas pensando na segurança, eu acho que nessas áreas de grande movimentação, não dá para admitir esse tipo de árvore. Não dá. Ela tem que estar sadia lá na Amazônia, lá na Mata Atlântica, não sadia dentro de uma cidade como São Paulo, porque ontem foi assustador o que eu vi. Para você que não viu a imagem, eu vou dizer o seguinte: a parte mais grossa da árvore é o tronco, não é? Concorda comigo? É o tronco, não é? Essa árvore é uma espécie em que os galhos são troncos. Tá entendendo isso? Os galhos lá de 10, 20, 30 metros de altura são como troncos. É uma coisa assim absurda, absurda. Então, imagine aquele tronco despencando daquela altura toda, não tem como dar certo.
O coronel já foi, né? Acabou caindo a ligação, mas a Deu- gente estava deu se um abraço despedindo nele, dele. agradeça pela Por favor, entrevista. viu, Magê? Ficou bem claro aqui o respeito mútuo que nós temos, mas discordar faz parte do jogo. E ainda bem que ele topou falar, veio Claro. aqui que se expor, porque era de fato necessário a gente falar O Coronel sobre isso. Camilo, ele sempre se manifesta dessa forma. Ele tá aqui, ele é um cara inclusive, que pra não, gente se ele despedir. sempre, nos momentos mais difíceis, ele está disponível para discutir os assuntos. Isso é louvável. E assim, você não concordar e concordar faz parte do jogo. Comandante, muito obrigado por nos atender. Um forte abraço no senhor e conte sempre conosco. Obrigada, viu? viu? Obrigado, Ana Paula e Joel. E nós estamos à disposição. De repente, as sugestões, a gente pode mudar até algum tipo de procedimento para melhorar mais ainda. A ideia é subprefeitura e a essa. prefeitura estão sempre à disposição, viu, Ana Paula e Joel? Um abraço Obrigada. pro senhor. Até logo. Um abração, até mais. E olha, a gente vai seguir monitorando